nada vai faltar entre pastos verdejantes, me fará repousar igual um rio tranquilo. Não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor.
tema da nossa campanha é Eu Creio. E ele surge num momento singular, onde o mundo tinha entendido que havia parado. Percebemos que a partir desse tema, é claro, fica possível para todo cristão poder dizer que crê. Nós temos cerca de 44 missionários espalhados por toda a Bahia, todos conectados e todos entrando em contato com as suas redes, e uma coisa particular tem acontecido nesse tempo, é a possibilidade de entrar em cada casa. Por isso que temos falado durante esse tempo, eu creio, tudo é possível aquele que crê. É um novo momento, é uma campanha 100% digital, a gente nunca tinha feito assim antes, mas tem sido uma oportunidade muito fantástica. Por quê? Porque a gente pode compartilhar muito mais pessoas. A nossa campanha muitas vezes ficava presa nas igrejas, né? Só entre os membros, e agora a gente pode compartilhar nas redes sociais. Então acompanhe as redes sociais da convenção, acompanhe o site da campanha, também esteja atento ao nosso YouTube, a gente vai estar com muitos vídeos, muitas lives, e conecte-se conosco, é tempo de compartilhar, eu creio. Essa é uma marca batista, nós avançamos na unidade, nós nos fortalecemos na cooperação. A ação missionária e esse trabalho em conjunto não é uma questão de compensação, a questão não é o que eu recebo, é o quanto posso dar, como posso contribuir para que a mensagem do Evangelho continue sendo transmitida e possa chegar aos lugares mais distantes da Bahia. Particularmente, eu afirmo, eu creio, e creio que nós vamos fazer dessa crise uma excelente oportunidade de expansão do reino de Deus, de demonstração da nossa fé, de fortalecimento da Igreja de Cristo através das ferramentas à nossa disposição, entre elas a internet, as plataformas digitais onde estamos entrando em conexão. Na experiência do culto de hoje, de lançamento da campanha pela internet, a gente pôde já perceber que tivemos muito maior número de pessoas do que seria em qualquer templo batista no nosso estado. Então, a gente terminou trazendo algo muito positivo em cima dessa crise que nos assolou. A Igreja Batista Metropolitana faz parte da Convenção Batista Brasileira. É a sua identidade, é o seu DNA. Não é uma igreja independente, ela está filiada à convenção. Eu creio que quando uma igreja é missionária de coração, Deus a abençoa e Deus faz com que essa igreja cresça. Por quê? Porque é parte da vontade de Deus, é propósito de Deus que as igrejas tenham visão missionária, que os pastores tenham visão missionária, que eles tenham esse sentimento, este impulso de conduzir, de canalizar todo o potencial da igreja para alcançar pessoas de todos os lugares para o reino de Deus. Graça e paz, irmãos. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai amado e querido, nosso Senhor e Salvador, queremos te agradecer, ó Pai, por mais um dia em tua presença, Senhor. Queremos te agradecer pelas bênçãos derramadas, ó Pai. Queremos te agradecer também por todos os livramentos, ó Deus. Santo Deus, queremos te pedir pela mensagem de hoje, ó Deus. Queremos te pedir que o Senhor esteja abençoando cada lar. Queremos te pedir que o Senhor fale aos nossos corações, Pai querido. Santo Deus, esteja abençoando também os enfermos, ó Deus, os missionários. Esteja abençoando cada um de nós, Pai querido. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Parambadum, pum, 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 parambadum, pum, 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 parambadum, pum, 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 parambadum. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.
parabéns. Te vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti, Senhor, te eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Recomeçando, eu estou avisando que estamos recomeçando a gravação, porque de alguma sorte nós tivemos que interromper a gravação e tudo que a gente fez aqui saiu lá na transmissão e serviu de ilustração. Aqui, Ofni e Finéias não funciona não. Micael foi chamado para ele resolver uma situação que ele sabia que tinha que resolver e não resolveu. E ele veio com muita tranquilidade e ajudou. Às vezes acontece assim, principalmente quando se está fazendo ao vivo. Então, quando se está fazendo ao vivo e não se consegue, a gente persiste. Foi isso que eu disse, vamos persistir, vamos insistir. O trabalho do Senhor tem que ser feito com alegria, com amor, com dedicação, com cuidado. E vamos fazer, porque Deus é bom. Pronto, agora Micael já fez o que tinha que fazer, já ajudou o Marcos aqui. Marcos também já tomou a providência necessária. E nós vamos recomeçar então, desde o início, do jeito que tem que ser feito. Você já deve estar vendo agora uma gravação e não ao vivo, porque infelizmente a internet não entregou aquilo que vinha entregando e que prometeu e que foi contratado. Ok? Para ter uma ideia, nós contratamos 50 megas, não é isso? 60 megas. E nós estamos tendo quanto aí? 1 mega. Estava com 2 megas, às vezes zerando completamente. Ele fica com um gráfico de vermelho para laranja, para verde. Hora alguma ficou sequer laranja. Então, vamos recomeçar a mensagem. Eu tinha que dar essa explicação aqui, porque alguém ouviu, né? Porque a transmissão não parou. Interessante que na hora da mensagem normal, na hora das transmissão normal, estava falhando. Na hora que a gente está aqui discutindo a situação, a coisa não parou, não é? Vamos lá. O texto lá em 1 de Samuel, capítulo 1, versos de 19 a 28. Um menino que é entregue ao Senhor com alegria, um voto cumprido, um voto que Ana cumpriu, o voto que ela fez anteriormente. O texto diz assim: depois disso, levantando-se de madrugada, adoraram ao Senhor e voltaram para casa em Ramá. Eucana conheceu na intimidade Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana concebeu e no tempo devido teve um filho, ao qual chamou Samuel. Depois ela dizia: eu o pedi ao Senhor. Aquele homem, Eucana, subiu com toda a sua família para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir seu voto. Ana, porém, não subiu, pois disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para apresentá-lo diante do Senhor, para que fique lá para sempre. Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer. Fica até que o desmames, apenas confirme o Senhor a sua palavra. Então a mulher ficou e amamentou o seu filho até desmamá-lo. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequeno, ela o levou à casa do Senhor em Siló, com um touro de 3 anos, um efa de farinha e um recipiente de couro cheio de vinho. Então sacrificaram o touro e apresentaram o menino a Eli. E ela lhe disse: ah, meu senhor, tão certo como tu vives, meu senhor, sou aquela mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Eu orava por este menino, e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por isso também o dedico ao Senhor. Ele está entregue ao Senhor por todos os dias que viver. E ali adoraram o Senhor. E ali adoraram o Senhor. O texto já começa dizendo
depois disso? Ou depois dessas coisas? Que coisas? Ana tinha uma rival, Penina. O seu esposo ia anualmente, ou às 3 festas que todo judeu ia ao templo. Neste caso, o templo era um templo que tinha em Siló, onde faziam sacrifícios. Hoje só existem ruínas também desse templo. Eles nem sabem direito a localização desse templo, mas eles iam anualmente a Siló. Eles moravam em Ramá. O texto diz Ramá. Hoje pela manhã eu falei sobre o verso 1, que fala de Ramataim Zofim, que provavelmente é a mesma Ramá, um outro nome, um nome alternativo a Ramá. E era comum naquele tempo, pela cultura, o homem ter 2 mulheres, principalmente quando uma delas era estéril. Nós falamos isso pela manhã. E aquela que era fértil, no caso de Penina principalmente, fazia muitas humilhações a Ana. E Ana já não suportava mais isso, por isso ela tem um plano de contar ou de falar para quem pode resolver, de falar ao Senhor. E neste sacrifício anual, ela ajoelha-se no templo e adora e ora ao Senhor e chora muito e derrama a sua alma, como ela mesma diz. Ela não é compreendida nem pelo sacerdote, que acha que está bêbada, mas ela explica que aquele é um anseio, é uma ansiedade. O seu coração pede um filho, o seu coração pede um menino, e Deus então a ouve e a concede. E é o que tem no final do versículo 18, dizendo que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e a sua aparência deixou de ser triste. E aí o início diz: depois disso, levantando-se de madrugada, adoraram ao Senhor, voltaram para casa em Ramá. Eucana conheceu na intimidade Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Não que o Senhor se esqueça da gente, mas essa expressão significa: e o Senhor atendeu a sua oração, e o Senhor ouviu Ana, e por isso o seu filho vai se chamar Samuel, provavelmente derivado do verbo chamar, chamar Israel, ouve, ó Israel. O menino é aquele que ouve Deus, é aquele que Deus ouve, é aquele que foi a quem Deus ouviu no pedido da sua mãe. E agora, novamente, 1 ano depois, eles estão prontos para voltar e adorar. Eucana é um homem que dava a Ana, sua esposa, a Ana, sua mulher, o dobro do sacrifício do que dava às outras pessoas, como se Ana tivesse filhos, e se tivesse muitos filhos. E agora ela olha para o seu marido e diz: eu não vou desta vez, não subirei com vocês, porque ela fez um voto. Ela sabia que quando fosse a Siló, aquela criança não retornaria com ela, porque ela teria que oferecê-lo ao Senhor. Agora essa criança seria, além de um pedido atendido por Deus, também uma oferta ao Senhor, e serviria todo o tempo da sua vida. Mas isso aconteceria quando a criança fosse desmamada. Tem uma coisa que nós aprendemos neste diálogo de Ana com seu marido Eucana. Quando ela diz: Ana, porém, não subiu, pois disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para apresentá-lo diante do Senhor, para que fique para sempre lá no templo. E a resposta do seu marido é uma lição que cada um de nós homens precisamos aprender. O seu marido, Eucana, diz assim: faze o que bem te parecer, fica até que o desmames, apenas confirme o Senhor a sua palavra. Eucana compreendia o voto da sua mulher. Muitas mulheres nos nossos dias, dentro da nossa cultura, jamais deixaria que um filho tão desejado, com mais ou menos 3 anos de idade, fosse entregue para sempre para morar em outro lugar. O filhinho no período mais gracioso, numa fase
tão bonita da vida, com os dentinhos nascendo, com aquele sorrisinho lindo, aprendendo palavras novas, correndo para todos os cantos. Ah, pastor, mas o texto diz que quando o menino fosse desmamado. Na nossa cultura, o menino é desmamado hoje até os 6 meses de idade, já estão desmamando por conta de estética ou porque ele nem precisa desse alimento mais do leite materno, a não ser até os 6 meses de idade. Mas não era assim nesse tempo. Nesse tempo uma criança era desmamada em torno de 2,5 para 3 anos de idade. Então Samuel tinha em torno de 3 anos de idade, mais ou menos, quando foi desmamado. O texto não diz ao certo a sua idade, mas provavelmente ele tinha em torno de 2,5 a 3 anos. No mínimo tinha 2 anos de idade, que foi no segundo ano de sacrifício, quando eles foram até Siló. Mas o normal era isso. E uma pista que ele tinha 3 anos é que o touro que é oferecido é um touro de 3 anos, como que 1 ano para cada ano do menino, enquanto ele estava sendo desmamado. A compreensão daquele homem, a compreensão daquele marido é uma lição para nós. Ele respeita o voto que a sua mulher fez, ele entende o voto da sua mulher e ele diz: fique e que se cumpra a palavra do Senhor na sua vida. Afinal de contas, ela era estéril e não foi ele que orou para que ela pudesse ter filhos, foi ela que se derramou diante do Senhor, derramou a sua alma, derramou o seu coração. O verso 24 fala do cumprimento do voto. E aí a gente tem uma lição desse casal que demonstra uma harmonia fora de série, fora do comum. A mulher que tem um filho de 3 anos vai sentir dificuldade de entregá-lo, mas Ana entregou, ofereceu o seu filho ao Senhor com alegria, porque a sua alegria é que o Senhor abriu a sua madre, o Senhor a abençoou, e esse Senhor precisava ser honrado com aquele voto, com o cumprimento daquele voto. Ana tinha ideia muito correta de quem é Deus. Nós precisamos aprender isso também, do quanto Deus é perfeito, do quanto Deus é santo, do quanto Deus é bom. O verso 24 diz assim: depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequeno, não diz a idade, mas deveria ser em torno de 3 anos, ela o levou à casa do Senhor em Siló, com um touro de 3 anos, um efa de farinha e um recipiente de couro cheio de vinho. Então sacrificaram o touro e apresentaram o menino a Eli. Lembra da maneira que Eli prejulgou Ana no templo? Lembra de como ele agiu, de como pensou que ela estava embriagada, de como não esperou uma resposta advinda dela e logo foi dizendo: larga este vinho. Lembra de como ela o repreendeu e disse assim: olha, eu não sou mulher sem valor, meu senhor. Não sou, eu não estou embriagada, eu estou derramando minha alma diante de Deus por conta de um anseio, por conta de uma ansiedade, de um pedido muito importante. E agora ela retribui o mal com o bem. Ela traz o menino para servir juntamente com Eli no templo. O verso 26 diz: e ela disse: ah, meu senhor, falando com Eli, tão certo como tu vives, meu senhor, sou aquela mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor, agora ao Senhor Deus. Eu orava por este menino e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Ela engravidou, ela deu mama ao seu filho, ela agora podia trazê-lo em oferta a Deus, ela ensinou o seu filho a adorar. E eu fico imaginando Ana falando para o menino o seguinte: você não sabe como é gostoso estar em Siló, como é bom servir a Deus em Siló. Você precisa ver como é o templo, você precisa sentir a presença de Deus. Você sabe como Deus respondeu para que você estivesse aqui. Eu fico conjecturando essas coisas, pensando nas histórias que ele ouviu nesses 3 anos. Ah, meu filho, se tenho você, é porque foi o Senhor que me deu. E eu preciso devolvê-lo a Ele, para que você o sirva, porque você é do Senhor. Ele deu você por estes tempos,
por estes tempos para que então de vez em quando a gente se veja. E foi acostumando provavelmente o garoto para que ele entendesse, para que ele entendesse a adoração a Deus e o serviço ao Senhor. E o verso 28 diz: por isso também o dedico ao Senhor. Ele está entregue ao Senhor por todos os dias que viver. E ali adoraram o Senhor. Meus irmãos, nós fazemos votos tão simples a Deus e não conseguimos cumprir. Essa mulher se desprendeu, entregou o seu próprio filho, numa atitude muito parecida com a atitude de Deus para conosco, de entregar o seu filho para morrer no nosso lugar. Ela entregou Samuel para viver em dedicação a Deus, agindo com seriedade, com sinceridade diante do Senhor, do voto que ela tinha feito. E Samuel será um profeta esplêndido, um profeta excelente, ainda muito jovem. Escutará de Deus o juízo que virá sobre a casa de Eli, e ele transmitirá a Eli, ainda muito pequeno, provavelmente com 12 anos de idade. Era uma fase que o Senhor chamava muitos dos profetas, muitos daqueles que iam servi-lo, como aconteceu com o próprio Jeremias. Jesus, aos 12 anos, estava no templo discutindo com os sacerdotes. E vai acontecer também isso com Samuel. Samuel vai escutar a Deus e vai trazer a Eli o recado. E é isso que Ana ensinou a ele: sirva ao Senhor. E vai deixar Samuel ali. E a palavra mais à frente vai dizer que todos os dias, todos os anos, lá no verso 19 agora do capítulo 2 deste mesmo livro, diz o seguinte, ainda no verso 18: mas Samuel, ainda pequeno, ministrava diante do Senhor vestindo uma túnica de linho. E o verso 19: todos os anos sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eu fico pensando no anseio dessa mãe, agora para ver o seu filho. Olha, daqui a um ano eu vou ver o meu filho. Daqui a algum tempo eu vou até Siló. Não era de ano em ano, mas tinha 3 vezes no ano que eles poderiam se ver. Mas principalmente no sacrifício anual, ela renovava a túnica, ela levava uma túnica nova para o seu filho, já um pouquinho maior, e ele servia com essa túnica, servia ao sacerdote ali no templo. Que coisa gostosa de ler, de ouvir, de viver, de sentir, de perceber o quanto esta mulher teve compromisso com Deus. E por isso, provavelmente, o Senhor entregou Samuel, o Senhor fez com que Samuel nascesse e abriu a sua madre, e ela teve outros filhos, conforme o próprio sacerdote Eli deseja que ela tenha. E para concluir esta mensagem, eu quero concluir com o cântico, com o lindo cântico de Ana, um verdadeiro salmo, um cântico de adoração a Deus por tudo que Deus fez na sua vida. Mas antes deste cântico, eu quero falar com você que talvez tenha um anseio na sua vida e tenha se derramado diante de Deus. Cuidado, não se apresse em votar, porque todo aquele que vota diante de Deus precisa cumprir o seu voto. E talvez você esteja vivendo um momento de tristeza, porque você não tem coragem de se entregar completamente ao Senhor, de entregar o que você tem de mais precioso a Deus. E eu não estou falando, como certos pastores da teologia da prosperidade gostam de usar textos para adquirir bens para o próprio proveito. Isso é errado, isso é desonesto e indigno. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de seus dons, dos seus talentos, das suas habilidades, da sua vida, do seu tempo, de uma entrega total a Deus para que pessoas sejam transformadas através da sua vida. Talvez você fique titubeando em entregar-se ao Senhor e por isso você não tem a mesma experiência que Ana teve. Ela teve uma experiência tão grande, tão maravilhosa e tão especial. Uma experiência tal que nos deixa com um coração cheio de alegria, com um coração iluminado,
cheios de esperança, de que possamos então nos derramar diante de Deus, porque tem testemunhos muito bons nesta palavra de que Deus é Senhor da providência. Esse é só um dos testemunhos, o testemunho desta mulher, o testemunho deste homem, a harmonia deste casal e o compromisso que eles tiveram e a forma que eles se entregaram ao Senhor. E no Cântico de Ana, este salmo lindo que está no início do capítulo 2, nós vamos ler até o verso 11. Na verdade, o cântico termina no verso 10, mas eu vou ler até o verso 11. Diz assim: Então Ana orou, logo depois de cumprir o seu voto, logo depois de entregar o seu filho, logo depois de ter mostrado ali como ela recebeu a bênção, a graça que ela tanto buscou. Diz assim: Então Ana orou, meu coração exulta no Senhor, e a minha força está exaltada por causa do Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Não faleis mais palavras tão altivas, nem a arrogância saia da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e julga os atos humanos. Os arcos dos fortes estão quebrados, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham com fartura agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até a estéril teve 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz ressurgir dali. O Senhor faz empobrecer e enriquecer, abate e também exalta. Levanta o pobre do pó, ergue o necessitado do monte de cinzas, para fazê-lo sentar entre os príncipes, para fazê-los herdar um trono de glória, porque as colunas da terra são do Senhor, estabeleceu o mundo sobre elas. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios ficarão mudos nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalecerá. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados, trovejará desde os céus contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exultará o poder do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, porém o menino ficou servindo ao Senhor, supervisionado pelo sacerdote Eli. Você tem um anseio, você tem um problema, ajoelhe, derrame a sua alma diante de Deus como essa mulher fez. Você tem um problema, você quer ser atendido, você votou, cumpra o seu voto e não se preocupe, porque a sua alegria será multiplicada. Essa mulher teve filhos além de Samuel. E saiba que a maior lição dessa mulher não foi ter novos filhos. A maior lição dessa mulher foi consagrar o seu filho ao Senhor. É assim que deve ser. Os nossos filhos devem estar dedicados à obra do Senhor. Estamos vivendo numa época de puro dengo, uma época em que a psicologia está acima do compromisso com o texto bíblico. Estamos vivendo uma demagogia dentro e fora da igreja. Estamos vivendo uma vida que não condiz com a verdade bíblica. Não fazemos com os nossos filhos o que a Bíblia ensina e, se necessário, até a vara da correção. Meu filho, quando vê alguns filhos fazendo bobagens, ele diz assim: meu pai, esse pai aí não sabe dar um couro nesse menino não, porque ele sabe muito bem que, se for necessário, ele ainda cai no couro ainda hoje. Eu não tenho receio de falar isso transmitindo pelo YouTube, não. Eu teria receio de dizer que passo a mão pela cabeça do meu filho e um dia ele possa apanhar da polícia em algum lugar, porque eu não agi com firmeza. E o contraste deste livro vai ser exatamente a vida de Samuel, um filho ensinado em casa, um filho que o voto foi, a sua mãe cumpriu com dignidade o voto,
e os filhos do sacerdote Eli, que infelizmente prostituíam-se com aquelas que ministravam na frente do templo. É um contraste de filhos como os filhos de Penina, que eram filhos que não aparecem mais na história como pessoas que de fato se destacam na adoração ao Senhor. Os filhos da vaidade. Precisamos criar filhos no caminho do Senhor, para o Senhor, consagrados a Deus. Agora há pouco saiu na transmissão aí, eu dizendo ao meu filho, você sabe fazer isso aqui, por que não veio fazer? E é assim que a gente deve criar os filhos, porque ele estava aqui, enquanto eu pregava, ele estava aqui ouvindo. Hoje pela manhã nós revimos a mensagem que preguei pela manhã, e ele disse assim, meu pai, o texto foi muito bom. E eu aprendi a ouvir as mensagens, mas o senhor teve que me dar uma repreensão. Lembra disso? Se o senhor me falasse isso aquele dia e me ensinasse, eu não teria hoje o prazer de ouvir mensagens. É bom ouvir isso de um filho. É bom ouvir isso e consagrá-lo a cada dia a Deus. Se ele um dia errar, lá na frente, quando tiver a sua vida e tiver poder de decisão, ele não vai poder dizer, o meu pai não me ensinou. E aproveitando aqui, eu quero chamá-lo, porque ele vai orar encerrando esta mensagem, agradecendo a Deus por tudo que foi feito aqui, depois dele ter resolvido o problema aqui da câmera. Venha, pai. Deixa o povo tem que sair para o menino passar. E que ele seja um Samuelzinho, e que ele seja alguém que escuta Deus e que é escutado pelo Senhor. Vamos encerrar agora com a palavra de oração. Oremos. Querido Deus, amado Pai, Senhor, eu te agradeço, Deus, porque a cada dia, além de aprender mais coisas, também posso ouvir a sua mensagem e te adorar, Deus. Ter a honra de orar com o Senhor, falar com o Senhor, Deus. Obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor deu o seu único filho, Deus, na cruz, ali, pelejando só por nós, Deus, pecadores. Porque somos imperfeitos, Deus, mas o Senhor é o único perfeito, Senhor. Obrigado por tudo, Deus. Nos abençoe, nos protege, nos guia de todo mal, Deus. Obrigado por tudo. Eu só quero te agradecer pela minha família, Senhor, e também porque o Senhor sabe tomar todas as decisões, Senhor. É claro, porque o Senhor é perfeito, digno de receber tudo aquilo que fazemos, Deus, e muito mais, Deus. Amém. Obrigado por isso. Só tenho que te agradecer, Deus. Abençoe essa pandemia, Deus. Abençoe as pessoas que não te conhecem, Deus. Que estão no mundo aí pensando que morrer é ruim, Deus. Para nós aqui na terra, alguma pessoa morrer é triste, sim. Podemos nos emocionar, ficar tristes por tanto tempo, Senhor. Mas nós temos aqui nos alegrar, Senhor, porque nós sabemos que essa pessoa foi para o céu, Deus. Obrigado por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso. Então, vencemos mais uma. Depois de toda a dificuldade da transmissão, você vai ver essa mensagem gravada. Não é tão simples como pregar uma mensagem tranquilamente, mas eu creio que essas mensagens nos traz uma vitória, um retorno muito maior, porque fomos perseverantes e não desistimos. E você, seja perseverante, assista, adore ao Senhor, continue adorando ao Senhor com alegria, fazendo tudo aquilo que Deus quer que façamos com todo o amor. Deus abençoe a sua vida. Se está passando por aqui, aliás, quem vai falar isso é Micael. Dê o seu joinha e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, que eu esqueci de falar da última vez, que vai te ajudar muito. Até a próxima, se Deus quiser. Exatamente.